Pronto. Então, agora eu vou mostrar para vocês todos os passos, né, que a gente precisa fazer para construir o nosso Sankalpa, mas obviamente a gente não vai conseguir fazer tudo hoje. Então, hoje nós vamos trabalhar no primeiro passo. E aí, antes da gente fazer o exercício prático, né, eu vou só repassar alguns conceitos, assim, bem rapidamente, porque a gente já teve muitas aulas sobre isso, o pessoal da jornada, especialmente os que já estão inscritos, né, já tiveram aulas sobre isso. Então, só para a gente relembrar o que a gente precisa para fazer, né, a primeira etapa do processo, certo? Então, a história eu já contei para vocês, né? A gente acabou de fazer a história do Adguru. E a primeira coisa que a gente precisa lembrar, né? Eu já falei um pouco sobre também, vou passar bem rapidamente, porque eu já expliquei um pouco aqui no começo, o porquê a gente praticar yoga, né? Mas vou falar agora em termos mais técnicos aqui, só para vocês entenderem o porquê do Sankalpa, né? Porque como eu falei para vocês na parte introdutória, o Sankalpa é um processo de construção mental, né? A gente está construindo a nossa mente o tempo inteiro. E aí, né, onde que entra o yoga nessa história, né? Para a gente entender isso, a gente precisa lembrar desse conceito básico aqui do yoga, que é o fato de que somos seres holísticos, ou vibracionais, né, ou integrais, como, né, tem muitos nomes que as pessoas usam para se referir a isso, mas eu gosto holístico ou vibracional, acho que são os melhores termos, principalmente vibracional, né, porque nós somos vibração, e é justamente essa vibração, né, nós somos uma parte da vibração do todo, uma parte de Shiva, né, da história que eu acabei de contar para vocês, inclusive, para quem não sabe, né, Shiva significa aquele que não é. Por que aquele que não é? Porque Shiva é o nada, né? É o nada de onde todas as possibilidades emergem. E isso que a gente vive aqui, na verdade, são algumas possibilidades do que Shiva é, né? Quando ele se une, na verdade, Shiva e Shakti são uma coisa só, né? Tudo isso que a gente vê é a Shakti. E Shiva é de onde a Shakti emerge, né? Ela é a parte onde estão todas as possibilidades, e aí a Shakti dá forma a algumas dessas possibilidades. Então, quando a gente vai nesse conceito, né, pensando no masculino, no feminino, né, que na verdade são uma coisa só, apenas a gente fala disso para poder ter essa diferenciação, a gente poderia pensar aqui, ó, olhando para essa imagem aqui do universo, que é como assim, essa parte escura que a gente vê aqui por trás de tudo, né, é como se fosse, essa parte escura é Shiva. E toda a luz que você vê aqui, os pontos de luz, eles são a Shakti, né? E aí essa luz, tudo que você vê, né? Se você pensar na ótica, por exemplo, na parte física da ótica, tudo que você vê é só por quê? Porque tem uma luz, né? Uma luz batendo ali. Então, é basicamente isso. O todo, o Criador, ele é essas duas coisas. Quando a gente pensa em Shiva, a gente pensa nas possibilidades de existência, que são infinitas, e quando a gente pensa em Shakti, a gente pensa na manifestação dessas possibilidades, certo? E nós somos uma parte disso, né? A gente é uma parte dessas infinitas possibilidades e dessas possibilidades manifestadas. Nós somos uma manifestação, né, que ocorreu ali. E aí, esse todo, a gente chama de Paramatma, que é essas infinitas possibilidades. E quando a gente adquire essa forma, né, eu sou Priscila, aqui, né, vivendo uma experiência, na verdade, né, não só essa experiência, aqui a gente já está pensando num indivíduo, né, numa forma específica, mas quando, vamos pensar assim, a parte de mim, lá, a minha essência, que é um pedacinho dessas infinitas possibilidades, porque eu sou várias coisas, né? A gente existe em várias vidas ao mesmo tempo, em várias formas, em vários reinos, né? A gente não é só essa pessoa aqui que a gente vê, né? Aqui nessa vida. Essa essência nossa a gente chama de Jivatma, ou seja, é a alma individual, né? Então, Paramatma, a alma universal, Jivatma, a alma individual. É o nosso pedacinho, é o pedacinho nosso, é o pedacinho de Shiva
do qual a gente se origina, né? Do qual todas as nossas existências se originam, a nossa consciência. E aí, essa consciência, né, ela toma uma forma. Aí é onde a Shakti entra, né? É a parte que começa a dar forma para esse pedacinho de consciência. E esse pedacinho de Shakti que dá forma para esse pedacinho de consciência é o que a gente chama aqui dessa camada aqui mais externa de Anandamaya, que é a tradução, né? No inglês eles chamam de bliss, mas no português a gente poderia pensar como plenitude, felicidade, né? Seriam essas as traduções para Anandamaya. Anandamaya Kosha, eles chamam essa figura aqui Panchakosha, o conceito é Panchakosha, cinco camadas. E aí, a partir dessa camada aqui, né, que é da onde, vamos dizer assim, a nossa primeira forma no mundo que começa a se manifestar de alguma maneira, né, muito sutil ainda, mas já uma primeira forma, aí ela vai se densificando até chegar nisso que a gente chama aqui de corpo físico, que a gente consegue ver, né, com os nossos olhos físicos, né? Então, só que antes dela chegar aqui nesse corpo físico, isso aqui não são camadas assim fixas, né? Isso aí não tem como a gente separar, elas são divididas assim por termos didáticos, né? Mas aí você tem o Vijnanamaya Kosha, que aí é onde a gente tem todas as memórias, né, que a gente traz aqui para manifestar nessa vida. Aqui sim é onde a gente começa já o primeiro ponto aqui de influência nessa nossa existência, né? A gente traz todas as nossas memórias, os nossos karmas, os nossos sanskaras, né? Toda a informação que a gente recebe desde o momento que a gente é fecundado aqui para ter essa vida, aí vai se acumulando nessa camada aqui, ó. Você pode pensar nessas camadas aqui como camadas de informação, de prana, né? Camadas de energia. E aí aqui a gente vai tendo isso, todas as nossas memórias. Memórias já são essa informação mais densa, né? Que aí é nessa camada que vai se instalar o nosso ego, o nosso senso de individualidade. É a partir daqui que a gente se vê como indivíduo. Nessa parte aqui, Anandamaya, a gente ainda é um pedaço do todo, né? A gente não tem necessariamente ali uma identidade aqui nessa vida. É a nossa consciência. Então, é a fonte de todas as identidades. Se você pensar assim, todas as vidas que você vive, né, porque elas são paralelas, a gente sempre pensa em vidas passadas como se fosse linear, mas na verdade elas, fora do espaço-tempo, elas são paralelas, né? Então, suas vidas passadas e futuras, como ser humano ou como qualquer outro tipo de ser, elas estão acontecendo nesse momento. E aí, esse Anandamaya é daqui que se desmembra todas essas vidas, né? Mas aqui no Vijnanamaya é onde é a parte que é exclusivamente relacionada a essa vida aqui. Então, o seu Vijnanamaya 1 aqui, o seu Vijnanamaya em outra existência, né, vai ser diferente. Porque aqui é onde começa a se instalar o seu ego, a sua personalidade, certo? E o Vijnanamaya a gente chama também de intelecto, né? Porque é aqui que é o nosso tomador de decisões, essa camada aqui que eu estava falando para vocês no começo, né, que os animais não têm. A gente tem essa daqui porque é onde a gente consegue tomar as decisões que vão direcionar como é que a gente vai viver essa experiência. E aí, essa camada se densifica um pouco mais, aí vira o nosso corpo mental, né, que é a nossa, aquilo que está consciente, porque aqui no Vijnanamaya nem tudo está consciente, muita coisa aqui é inconsciente. Para quem tem aqui a Aline, que é psicóloga, né, mas acho que muitos de vocês já podem ter visto, até porque eu já mostrei isso em algumas aulas também, aquela ideia do como é que chama? Do iceberg, né? Que você tem a linha do oceano, e aí abaixo você tem um pedação do iceberg, que é o seu inconsciente, e uma pontinha que é consciente. Então, aquela parte grandona abaixo do oceano seria o Vijnanamaya. E aqui, a partezinha que está para fora, né, que é a parte consciente, seria o Manomaya, que é a sua mente consciente. E aí aqui entra as emoções também, né? No yoga, eles não, nessa teoria do yoga, eles não separam aqui as emoções da mente consciente, eles consideram como uma única camada.
E aí você tem o Pranamaya Kosha, que é a sua energia vital, né? Que é literalmente isso, energia, o prana, que vai se distribuir para o seu corpo físico, dando a possibilidade do seu corpo físico ter vida, né? Então, depois que você morre, você não vai ter mais prana, né? Ou se você, na verdade, quando o prana deixa o seu corpo, se você não fornece prana suficiente para o seu corpo físico perde a vida, né? E como é que você recebe prana? Por meio de alimentos, por meio da respiração, por meio do contato com a natureza, com as fontes de prana, né, com os elementos, tudo isso são fontes de prana. E, na verdade, cada uma das camadas aqui, tudo na verdade é prana, né? A Shakti, quando eu falo da Shakti, é prana. Tudo é prana, só que aqui em diferentes formas, né? E aí você abastece cada uma dessas camadas com prana correspondente, né? Então, o corpo físico recebe alimento, né? Alimento, água, o Pranamaya recebe o prana da respiração, especialmente, né? Mas também o prana do contato com a natureza, essas coisas mais sutis. Manomaya, né? Que é a mente, é tudo que você escuta, todas as coisas que chegam na sua mente, né? Os pensamentos que chegam na sua mente, resultantes do seu contato com o mundo externo, e esse segundo aqui, aí é quando esses pensamentos, ele vai sendo abastecido a partir, na verdade, quando a sua mente entende que todas essas informações que você recebeu são importantes, ela vai armazenando ali nessa camada do Vijnanamaya, certo? E o Anandamaya é o próprio prana, não identificado com nada externo, né? Identificado apenas com o todo. E aí, quando a gente fala, né, na prática do yoga, o que a gente está buscando? A gente está buscando sair da identificação, porque tudo aqui não é governado aqui pelo Vijnanamaya, né, que é o nosso intelecto, o nosso ego. O ego é quem nos guia aqui nessa vida, né? E aí, o que acontece? Normalmente, o nosso ego está voltado para fora aqui, né? Para essas partes para o mental, vital e físico, o mundo das sensações. Então, a gente está sempre identificado com isso aqui. E aí, o que acontece? Essas coisas estão constantemente mudando, porque o tempo inteiro você está entrando em contato com o mundo, né? E aí você está tendo diferentes sensações através dos seus 5 sentidos. E aí você está recebendo todas essas sensações, essas informações, e o seu ego, né? Ele precisa disso para que você consiga viver aqui no mundo material, né? Então, quando a gente é bebezinho, a gente tem um pouco mais de conexão aqui com esse interior, né? Com esse Anandamaya. Mas depois, como a gente vai sendo constantemente treinado para desenvolver uma personalidade, para ser alguém, né? A gente vai voltando aqui para dentro, certo? Tá. Aqui ela está dizendo que vai sair, né? A gente vai se conectando apenas com essa parte mais externa. E é aqui que começam os nossos problemas, né? Porque a gente precisa do ego para a gente viver, para a gente ter uma personalidade, para a gente ter uma vida, para a gente ter as experiências, que é a razão da gente estar aqui no mundo é ter as experiências, né? A gente não veio aqui para ficar no espiritual, a gente veio aqui para ter experiências no mundo material mesmo. Só que, se a gente fica extremamente identificado com isso, o que acontece? A gente começa a ser guiado pelos nossos instintos e pelo nosso instinto, né, de sobrevivência. A nossa mente quer manter a gente sobrevivendo. E aí tem todo um mecanismo aqui de emoções, né, que vão influenciar a gente para as nossas escolhas. Então, de acordo com as experiências que eu tenho, eu vou experienciar determinadas emoções, e aí o meu corpo, o meu intelecto aqui, se ele estiver identificado com essas emoções, com esses pensamentos, ele vai tomar as decisões de acordo com isso. Então, se ele estiver identificado com aquelas emoções relacionadas às partes externas apenas, né, dos primeiros chakras, ele vai tomar decisões de acordo com elas, que aí, o que são essas emoções, né? É o medo, é a tristeza, a apatia, o desespero,
a culpa, a vergonha, né? Então, todos esses sentimentos, eles estão relacionados aqui ao nosso corpo físico. São emoções e sentimentos que servem para nos proteger a nossa existência. E o nosso corpo, a nossa mente, ele é todo programado, todo projetado para garantir que a gente vai sobreviver e viver essa experiência, né? Nosso corpo é o veículo da alma, e a alma está aqui para viver experiências. Então, a nossa mente, ela é toda planejada, né? Para que a gente garanta que vai ficar vivo. E aí, por isso que a gente sente medo, a gente sente tristeza, a gente sente apatia, a gente sente culpa, vergonha, né? Porque a gente quer proteger a nossa existência. Só que isso daí só é relevante, né? Só deve ser dessa maneira quando a gente realmente está sob ameaça, quando a nossa existência está ameaçada. Caso contrário, a gente precisa se identificar com emoções mais elevadas, para que a gente evolua, porque senão a gente fica estagnado, né? Se a gente fica aqui no medo, na tristeza, a gente não sai do lugar. Então a gente precisa dessas outras emoções aqui, né? Como a raiva, né? Muita gente pensa que a raiva é ruim, mas na verdade a raiva mal canalizada é ruim. A raiva bem canalizada é o que faz você sair da cama, né? A emoção da raiva é o que faz você sair da cama, é o que faz você trabalhar, é o que faz você fazer todas as coisas que você precisa fazer, né? Tomar as ações, sair dos desafios, né? Você pode ver quando você está num relacionamento terrível. Você só sai daquele relacionamento quando você fica com raiva o suficiente para sair, né? Você sai do emprego que você não gosta quando você fica com raiva o suficiente, né? É claro que às vezes a pessoa não deixa chegar nesse nível, mas muitas vezes a pessoa que está muito estagnada, ela só sai quando acontece algo que ela fica com muita raiva, né? Se ela não está ainda num nível de consciência suficiente para ela tomar decisões sem deixar que as emoções tomem conta, ela só consegue fazer a mudança quando essa emoção aqui toma conta, né? E aí o orgulho, a pessoa tem que né, garantir a honra dela, então o orgulho também é algo que impulsiona, né? E aí você começa a entrar nessas emoções mais elevadas, que são a coragem, aí a neutralidade, aí conforme a pessoa vai evoluindo, né, a consciência, expandindo a mente dela, ela vai se conectando com essas emoções um pouco mais elevadas, e aí ela vai conseguindo agir a partir dessas outras emoções, e não dominado por emoções, assim, mais densas, como é o caso da raiva e do orgulho, né? Aí ela começa a ser guiada pela coragem. A coragem, ela fica bem no meio ali, né? É uma emoção de transição, é um sentimento de transição, né? Entre uma pessoa que está estagnada, que está ali, né, em desalinhamento com a essência dela, e uma pessoa que está vivendo a essência. Ela precisa da coragem para ela conseguir dar esse salto. Porque só aí, né, eu não vou entrar nessa questão muito do Dharma, né, mas depois vocês podem assistir outra aula que eu já dei sobre isso, bem detalhada, falando sobre o Dharma, né, o Dharma é uma das leis do universo, que determina, né, como é que eu posso dizer, a função de cada coisa, né, viver o Dharma é ser quem você nasceu para ser, cada coisa no universo tem a sua função. Então, o cachorro nasceu para ser cachorro, e aí ele tem comportamentos próprios de cachorro, né? A vaca fica lá pastando, né? Isso é um comportamento próprio de vaca. Uma pedra, né? Você pegar isso aqui é uma caixinha de madeira, né? Essa madeira, qual que é o Dharma da madeira? O Dharma da madeira né, primariamente ser uma árvore, né? Quando ele está lá na árvore, ele é ser uma árvore, mas ele também cumpre a função de ser usado como material para fazer alguma coisa, né? Então, tudo no universo tem a sua função, né? E nós, como seres humanos, nós temos um nível de evolução, de complexidade maior, e nós temos a nossa função também, né? A gente tem uma função, e o que é essa função de cada coisa? Né, chamar o Dharma de cada coisa, de cada consciência, né? Tudo isso é uma consciência também, na verdade, cada partícula aqui é uma consciência, né? E aí, o que é o Dharma de para que serve o Dharma de cada coisa? Para que serve essa função? É para equilibrar, né? Para apagar, queimar, existem vários nomes, vários termos que as pessoas usam, o nosso karma, né? O karma é justamente esse conjunto ali de memórias que a gente vai armazenando, né? E se essas memórias elas não forem neutras, quando a gente age, né, seja para o bem ou para o mal,
com alguma intenção específica, você cria karma, né? E aí, o seu Dharma é o que vai compensar esse karma. Isso significa o quê? Que todo mundo e todas as coisas precisam viver o seu Dharma se querem se iluminar, se querem se libertar do sofrimento, né? Porque a libertação do sofrimento, ela só vem a partir do momento que a gente vive o nosso Dharma, né? Existe uma escadinha. A gente busca a nossa sobrevivência, depois a gente busca o prazer, que são as experiências, depois a gente busca o nosso Dharma, que é fazer, as pessoas falam em fazer o que é certo, e muita gente entende isso de uma maneira equivocada, entende que é num sentido de moralidade, né? Eu vou fazer o que é certo, e o que é certo? É certo eu cuidar das pessoas, eu dar esmola, eu fazer não sei o quê. E não é nesse sentido, fazer o que é certo é fazer o que você, como ser, veio aqui para fazer, né? E, obviamente, aí pode incluir um monte de coisas, inclusive, né, fazer o bem às pessoas e tal, fazer o que é certo, né? Mas esse certo, na verdade, é cumprir a sua função, né? Isso é uma coisa que é muito bem explicada no Bhagavad Gita, que é uma conversa entre Arjuna e Krishna, né? Esse é como se fosse a Bíblia do hinduísmo. E aí lá ele ensina todos os tipos de yoga e ele fala sobre essa questão, né? Porque na verdade Arjuna ele representa o nosso ego, né? E aí ele tem que decidir, ele tem que lutar contra os seus familiares, né? É uma história, mas que representa isso, né? A história de uma guerra que é duas famílias, né? Uma família, aliás, brigando por um reino, né? E aí Arjuna ele tem que lutar contra os seus parentes e ele não quer. E Krishna é uma encarnação do divino, né? E tá lá para orientar ele. E aí esses parentes dele que aparecem na história, na verdade se referem às nossas emoções, às nossas inclinações, né? Aos nossos desejos. E aí que são tudo pertencentes a nós também, né? Fazem parte de quem a gente é. E aí Arjuna fica nesse dilema lá, porque ele não quer lutar contra os seus, né? Os seus parentes. E aí o Krishna vai orientando ele e vai explicando. É uma história linda, né? Falando sobre o Dharma. E esse é o grande ponto, né? Que a gente chega aqui. O yoga, ele serve justamente para isso. Porque a pergunta que eu coloquei aqui inicialmente, né? Por que a gente quer praticar yoga? Porque é o yoga que vai possibilitar com que a gente saia, né? A gente viu aqui que a gente fica aqui nessas vibrações. O que acontece? Essas camadas aqui, se você observar aqui, ó, você tem aqui o seu ego, né? O seu Vijnanamaya Kosha. E aí, para um lado, você tem o Anandamaya, para o outro lado, você tem sua mente, seu corpo físico, né? Os seus corpos mais densos. E o tempo todo, o nosso ego está identificado aqui com o externo. Né? Por quê? Porque não consegue ver como a gente vai acumulando memórias aqui, essa camada vai se tornando muito densa. E a gente não consegue ver essa nossa essência. A gente não consegue ver que a gente já é a própria felicidade, que a gente já é a própria bem-aventurança. Então, a gente fica apoiado aqui no medo, né? E a gente sabe que é do medo que vem todos os nossos problemas. Por quê? Porque é o medo que nos impede de viver o nosso Dharma, né? O medo é o que nos mantém estagnados, é o que nos impede de evoluir. Então, por que é que quando você pensa, por exemplo, né? Se a gente é pura felicidade, então a gente tem que viver de acordo, né? E aí todo mundo traz a sua missão, né? Nós, como seres humanos, a gente vem com alguma missão para, né? Diferente dos cachorros, dos animais, né? Das coisas que tem como missão apenas existir sendo aquela coisa, né? E servir servir de uma função específica, né? Para seres mais conscientes. Nós somos os seres teoricamente, né, mais conscientes do planeta. Nós temos consciência de quem nós somos, pelo menos, né, da nossa existência, pelo menos. E aí, nós trazemos, o nosso Dharma, ele é um pouco mais complexo, né? Porque nós trazemos missões específicas, que podem ser de várias formas, né? Pode ser desde você ser... vamos ver, como a Ana Lu, uma enfermeira que cuida das pessoas lá, né, fazendo um trabalho específico. Pode ser, como no meu caso, ser uma professora de yoga, né, e aí compartilhar esses conhecimentos espirituais com as pessoas.
Pode ser que o seu Dharma seja simplesmente você veio para cuidar de uma pessoa específica, né? Um Dharma menos coletivo. De repente você vem com um filho deficiente, ou você tem uma mãe doente, um pai doente, né? E de repente a sua missão, pelo menos num período da sua vida, pode ser que seja aquilo, né? A nossa missão também, ela não é uma única, né? A gente tem várias missões na vida, ao longo da vida, né? Então, a gente vem com essas funções, assim, né, que a gente precisa cumprir, porque elas que vão equilibrar o nosso karma, né? Muitas vezes, por exemplo, você tem uma relação difícil com a sua mãe, ou com seu pai, ou com alguma outra pessoa, né, da sua vida, e aquilo ali é justamente parte do seu Dharma, porque você tem que equilibrar um karma que você criou, de repente, em uma outra vida com aquela pessoa, né? Vocês não se amaram em uma outra vida, tem que aprender a se amar agora, né? E aí, obviamente, isso são coisas muito difíceis, né? Essas questões são nossas grandes, as fontes das nossas crises existenciais, né? Porque muitas vezes a gente não sabe o que fazer, a gente não sabe se caso se compra uma bicicleta, né? E aí é onde a gente começa a sofrer, né? E o yoga vem. Por que o yoga, né? A gente diz que o yoga vai nos liberar do sofrimento, né? Porque justamente é isso que o yoga vai fazer. Ele vai limpar essas camadas aqui com as práticas, ó. Ele vai limpar, né? O yoga, ele é a ciência do autoconhecimento. E aí uma das definições de yoga é controlar as flutuações da mente, para que a gente consiga perceber que a gente é já, né, unido com o todo. Yoga significa união, mas é que não que a gente vai se unir, a gente já é unido, a gente precisa limpar a nossa mente, né? Controlar as flutuações da nossa mente, para a gente perceber essa união que existe entre nós e o todo, entre a fonte de todas as coisas, né? Que a gente já é toda essa potencialidade. Porque se a gente é um pedaço do infinito, a gente também é o infinito, né? Então a gente tem todas as infinitas possibilidades dentro da gente. A gente tem todo o poder, toda a sabedoria, tudo dentro da gente, né? Então, quando a gente aprende a controlar as flutuações da mente, a gente desenvolve o quê? Presença, né? E a presença é o que nos traz consciência. A partir do momento que a gente está presente no momento, presente aqui, mente, corpo, presença significa estar com tudo no mesmo lugar, né? Mente, emoções, corpo, tudo aqui, ó, fixado, né? Unido no mesmo lugar. E aí, quando a gente tem presença, a gente ganha consciência, porque aí a gente está vendo de fato o que está acontecendo, não com a mente lá e o corpo aqui, e aí você não tem discernimento. Você ganha consciência sobre tudo que está acontecendo, e isso te possibilita, né, tomar decisões, né? Possibilita lá que o seu intelecto, que é o seu tomador de decisões, tome as decisões corretamente, alinhadas com o seu Dharma, né? Porque se você elimina as flutuações da sua mente, aí você consegue enxergar, porque é a sua mente que te impede aqui, né? Jogando esse monte de informações. Quando você coloca a sua mente no presente, você começa a romper a barreira que é criada aqui por todas essas informações aqui, né? Você começa a enxergar elas com mais clareza, e aí você consegue ganhar presença, consciência, e aí você começa a remover a ignorância sobre quem você é, né, que é a fonte da identificação com o ego, com o medo, que é aí a causa de ansiedade, de todos os desafios que a gente tem na vida, né? Porque o medo é o que nos impede é a origem de todos os nossos desafios, né? Por medo de errar, medo de sofrer, a gente não faz o que tem que ser feito, a gente não vive de acordo com a nossa essência. E aí, na verdade, acaba acontecendo que a gente se ferra, né? Então, ganhar consciência é a fonte de cura para todos os sofrimentos, né? E o yoga, ele ajuda a gente fazendo o quê, né? Por meio do sadhana. O sadhana é o conjunto de práticas que existe, né, na ciência do yoga. E aí você tem várias linhas de sadhana, né? Tem o Hatha Yoga, que vai trabalhar inicialmente, né, o seu corpo físico, para purificar o seu corpo, as suas energias, né, a sua mente, para que você consiga experienciar o Raja Yoga, que aí é esse estado de meditação, né? O Hatha Yoga e o Raja Yoga, eles são praticamente a mesma coisa, são só abordagens diferentes, né? No Raja Yoga você já vai direto para a meditação, no Hatha Yoga você começa pelo corpo, é uma abordagem mais tântrica, né? Em que você usa o seu corpo como instrumento para você conseguir
praticar o Raja Yoga. Aí você tem o Jnana Yoga, que é o yoga do conhecimento, né? O estudo, você pegar as escrituras, todo o conhecimento filosófico que foi passado, né, de mestre para discípulo, e estudar isso para você usar a sua mente, né, como um instrumento também, que vai te trazer capacidade de se conhecer, né, pelo entendimento mais lógico, intelectual. O Karma Yoga, que é o yoga da ação, né, a gente pensa muito no altruísmo aqui, fala-se muito no yoga do altruísmo, mas, na verdade, aqui inclui não só isso, né? A gente fala aqui em qualquer ação que você faz com devoção, com entrega, com amor, na verdade é Karma Yoga, né? Se você cuida de alguém, né? Alguém da sua família, ou mesmo uma pessoa qualquer que precisa da sua ajuda, né? Às vezes a pessoa só precisa ouvir você, você ouve aquilo com amor, você faz alguma coisa, você está praticando o Karma Yoga, né? Você está possibilitando que o divino viva, se expresse através de você, porque o divino é amor, né? E o Bhakti Yoga, que é a devoção, que é a entrega total ao divino, né? Quando você, esse seu amor se expande de uma maneira que você começa a ver o divino em tudo, né? Não é só essa coisa que a gente pensa muito no sentido religioso, né? De imaginar um Deus e você se devotar àquele Deus. Isso é uma forma superficial de Bhakti Yoga, né? Uma forma ainda muito imatura de Bhakti Yoga. O verdadeiro Bhakti, ele começa a acontecer no momento que você consegue enxergar que tudo é Deus, né? E aí você não separa mais. O seu amor, ele se expressa em tudo que você faz, né? Naturalmente, para todos, né? Para todos os seres, para todas as coisas. Você não vai mais conseguir pegar isso aqui, por exemplo, e atirar em qualquer lugar, porque você sabe que isso aqui é uma parte do divino também, né? Então você vai tratar tudo com amor, né? A sua vida começa a se transformar muito quando você começa a experimentar o Bhakti Yoga, porque aí você começa a pensar muito mais nas decisões que você toma, nas coisas que você fala, né? Nas coisas que você faz, né? E aí, só que para isso é onde entra essa questão que eu já falei com vocês hoje, né? A Abhyasa e Vairagya, a disciplina e o desapego, porque o sadhana, ele é muito difícil de ser feito, né? E ele feito de vez em quando, ele não resolve o seu problema. Ele precisa da constância, né? Porque só a constância que vai realmente purificar aqui as suas camadas e elevar o seu campo vibracional, lá como a gente viu, né? Vai possibilitar que você pare de se identificar com essas partes e comece a ver essas outras dimensões suas, né? Porque tudo isso já está em você, só que você tem que direcionar a sua mente para aquilo ali, né? E aí, a partir do momento que você eleva seu campo vibracional, aí sim você começa a manifestar uma nova realidade, porque a gente só consegue viver aquilo que a gente é, né? E aí é onde a gente entra no conceito do Sankalpa, né? Porque o Sankalpa é a construção mental. E aí, se a gente é vibração, aqui a gente pode entender assim o conceito como a questão das ondas de rádio, né? Você só consegue ouvir uma determinada rádio, né? O que está sendo transmitido por uma determinada estação de rádio, se você sintonizar o seu aparelho do rádio naquela mesma frequência que a estação está transmitindo. Se você sintonizar numa frequência diferente, você não vai conseguir ouvir, né? E como tudo é vibração, assim como as ondas de rádio, nós também somos vibração, né? E isso, né, todas as escrituras trazem, apesar das pessoas nem sempre entenderem e interpretarem dessa maneira, mas se você pensar até mesmo no cristianismo, que passa bem longe desses conceitos aqui que a gente está falando, mas a própria Bíblia traz esse conceito, né? No princípio era o verbo, e o verbo se fez carne, né? Então, o que está dizendo isso lá? Está dizendo que no princípio foi só o som, né? O verbo é o som, o mantra Om, que é o início de toda a criação, né? E aí o verbo se fez carne. Ele fala depois de Jesus, né? Isso fala se referindo à criação. Depois fala lá no Evangelho de Jesus e tal. Então, Jesus era o verbo, né? O verbo encarnado. Então, porque Jesus é um dos avatares, né? Assim como Krishna foi um avatar, como outros avatares que você teve aí de outras culturas, né? O Buda. Então, o que? O verbo se fez carne, né? O verbo é esse princípio da criação, essa vibração primordial, é o Om,
né? O Om é o som que dá origem a todos os outros sons. E aí, o que acontece? Esse som, ele toma diversas vibrações, né? Todos os sons são provenientes dele, todas as coisas que existem são algum tipo de vibração, né? E você já tem estudos hoje que você pode ver isso, essa questão das vibrações, né? Depois eu posso passar para vocês, acho que até já passei para alguns alunos uns vídeos sobre quando eles põem assim a mesa vibrando, né? E aí vai tomando forma das mandalas, assim, a determinada vibração que eles põem areia numa mesa vibratória, ela vai tomando forma, né? Tem aquela experiência da água, o pessoal da Jornada Sankalpa já viu esse vídeo também, né? Da experiência da água, que aí eles colocam as palavras num copo de água e depois analisam as moléculas se cristalizando, e aí elas vão tomando formas lindas ou horríveis, de acordo com o tipo de palavra. Quando coloca um palavrão, uma ofensa, o cristal se transforma numa forma horrível. Quando coloca uma palavra bonita, né, amorosa, aí colocam, o cristal se transforma num cristal lindo, numa mandala linda, né? Então, a nossa realidade é a mesma coisa. Esse é o princípio da cocriação, né? Deixa eu ver aqui que tem alguém perguntando alguma coisa. Sim, esse vídeo é fantástico mesmo. Então, assim, esse é o princípio da cocriação. E por que eu estou trazendo isso para vocês? Porque a gente está falando de Sankalpa, de manifestação. Então, se a gente quer manifestar uma realidade incrível para a gente precisa se colocar numa vibração. A gente precisa sair daqui, ó, dessa vibração do medo. A gente precisa ultrapassar essa barreira, né? Entrar aqui na coragem. A Nath, essa semana, eu sei que deu um passo de coragem, né? Saiu do emprego que não estava gostando para começar, para poder fazer uma nova escolha, né? Então, ela venceu essa barreira aqui, ó, vai se conectar agora com outras vibrações mais elevadas, né? Quando a gente fica aqui preso numa coisa que a gente não gosta, porque a gente tem medo, a gente começa a só manifestar coisas nessa mesma vibração. Então, todo esse princípio aqui das vibrações, né, ele serve para isso. Você precisa, né? O yoga vai ajudar você a se limpar dessas emoções negativas, para que você veja aqui a sua essência, que é puro amor, pura alegria, e aí você se conecte com isso, e a partir disso você vibre amor, vibre alegria, e aí, elevando o seu campo, o que você pensar, né, daquilo que você quer, conectado com esse sentimento, você vai manifestar, e essas coisas vão te trazer esse mesmo sentimento, você vai se manifestar com coisas que vibram nessa mesma emoção, certo? Bom, tá dada a explicação, agora a gente vai precisar sair e entrar de novo para a gente poder fazer o exercício, tá bom? Porque não vai ter tempo suficiente. Então, mais uma vez, a gente volta lá no WhatsApp, eu vou fechar aqui e a gente clica no link e aí a gente já vai entrar aqui para a parte do Sankalpa, beleza? O tempo passa rápido, né? Vou fechar.